Fala, galerinha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações aí para amanhã, segunda-feira, onde a gente vai poder ver aí, né, o que o mercado nos reserva, o que nos aguarda. Antes, queria pedir para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, para que a gente possa aí estar atingindo cada vez mais pessoas, né? Vocês sabem a importância que tem o like. E também, né? Isso faz com que o canal cresça, né? O canal crescendo ajuda mais vocês, né? Beleza? E também queria falar para vocês, galera que está chegando agora, esse canal é especializado em Smart Money. A gente fala só sobre esse operacional, que é um operacional altamente lucrativo. Se você está chegando agora, tem uma playlist aí no canal que fala só sobre Smart Money, tá no link da descrição aqui. E também o nosso foco é mesa proprietária, tá? Nós partimos do pressuposto de que vocês que estão começando, a gente que está fazendo essa jornada, antes de ficar arriscando o seu próprio capital, você tem que trabalhar com capital de terceiros para você ganhar sem arriscar o seu patrimônio, né? Porque na parte de aprendizado muita gente perde dinheiro. Então, isso a gente está sempre incentivando mesas proprietárias. A gente tem as parcerias aqui do canal. Tem muita gente migrando para o mercado americano, que é um mercado altamente lucrativo, é um mercado muito técnico. A gente tem uma parceria com a Apex Trader Founding, que você pode fazer testes baratos. Os testes estão com 80% de desconto. É uma mesa regulamentada na CME, não é uma mesa aventureira como essas mesas de Forex. O mercado CME, o mercado americano, não tem nada a ver com Forex. Você está operando direto ativo na Bolsa de Chicago, né? Então isso nos dá segurança. É mesa proprietária certificada, sediada nos Estados Unidos, né? Porque isso é uma dúvida que muita gente tem. As mesas de Forex quebram porque elas são sediadas em paraísos fiscais, não tem regulamentação, então tem muita coisa obscura por trás. Enquanto que para você ser uma mesa regulamentada na CME, obrigatoriamente você tem que estar dentro do território americano e passar por diversas certificações e regulamentações antes de poder operar. E a Apex aí já tem mais de 10 anos de mercado, são mais de 100 milhões de dólares repassados a traders. Então, pessoal, se tem um mercado sério e um mercado bom para se operar, é o mercado americano através de mesa proprietária. Então, se você quiser conhecer, tem uma playlist no canal só sobre mesa. Vou deixar o card aqui na descrição, onde lá explica tudo sobre a Apex Trader Founding, beleza? Então, bora falar do índice aqui, que o nosso estudo de mercado americano a gente faz amanhã. O índice, sexta-feira, acabou não tendo forças para seguir daqui, né? E aí acabou buscando aquela liquidez que tinha no fundo aqui da região daquele fundo quádruplo, né? Parando nessa zona aqui que a gente já tinha marcado ela há horas, né? Que era esse fundo aqui. O que a gente tem que ter atenção agora, né? Primeira coisa, o mercado está caminho para baixo. Nós temos aqui embaixo ainda dinheiro, né? Quando a gente analisa o preço, ó, agora que ele perdeu o fundo, né? Quem conhece o Smart Money, já estudou um pouquinho sobre o Wyckoff, já sabe muito bem disso, né? Que ele normalmente ele captura a liquidez de um lado, prende todo mundo na compra para depois vir buscar liquidez no lado de baixo. Então, aqui agora é onde está o dinheiro, né? É onde a galera tem intenção de levar esse preço. Então, vocês têm que estar espertos quanto a isso. E quando a gente desce aqui para os 60 minutos, a gente vê que agora nós temos uma nova região aqui de interesse, que é essa região aqui. E também tem um outro ponto muito, mas muito importante aqui nessa marcação, que é justamente esse imbalance aqui, ó. Tá? Essa região toda aqui, que a gente tem que estar muito atento a isso. Claro, isso aqui é um imbalance de 60 minutos, é uma zona
muito grande. Quando a gente pega aqui, ó, nós estamos falando de 1.500 pontos, então eu não vou marcar um imbalance de 1.500 pontos, porque não faz sentido, né? Porque é uma região muito grande. Essa daqui já é uma região grande, né? Que nós estamos falando aqui de 600 pontos, né? Um order block de 600 pontos, na verdade. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é essas regiões, elas são importantes para tomada de decisão, tá? Então, o que a gente sempre fala? O preço chegando nessas regiões aqui, o que vocês precisam fazer? Aguardar no time frame menor uma reversão. Enquanto isso não acontecer, não tem mudança, tá? Principalmente porque você está contra o movimento. Então, quando a gente está contra o movimento, a gente não tem o que fazer. Não tem como vocês pegarem e falar assim, é uma risk and try. Gente, risk and try, a gente sabe como. É uma coisa que eu sempre falo para a turma e o pessoal fica na dúvida, né? Ah, o Smart Money, a operação é assim. Não, o Smart Money é o seguinte. Se o preço está caindo, tá? Quando ele chega num POI, num order block, eu vou esperar por uma reversão para entrar. Se ele tá caindo, ele fez a reversão, chegou num ponto de interesse aqui é risk and try. Bateu, eu tô entrando. Por quê? Eu tô arriscando uma entrada a favor do movimento. E é sempre assim que a gente faz. Se você vai arriscar uma entrada, ela sempre, a risk and try, ela sempre vai ser a favor do movimento, nunca contra. A entrada de risk and try contra o movimento, ela tem alta probabilidade de dar errado. Por isso que a gente sempre orienta a não fazer, tá? E o que a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos? O gráfico agora, ele perdeu essa região, né, da liquidez, parou exatamente no fundo, né? Expectativa que a gente tem, seja para se ele voltar subindo, né, para as regiões de cima, a gente vai estar atento nessas regiões aqui, ó, tá? Aqui e aqui em cima, que são os pontos importantes para tomada de decisão. Aqui, porque a gente tem a região de liquidez, então esse preço ele pode voltar aqui e pegar liquidez para descer, certo? Ou também ir até lá em cima para pegar liquidez para descer. Então, essas são as movimentações que a gente aguarda na venda, vendas lá em cima. Para compras, a gente aguardaria esse movimento aqui, lá embaixo. Mesmo assim, com cautela, né? Mas, claro, ou fazendo operações que sejam estruturadas, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Por exemplo, e aí vocês vão me falar assim, Emerson, e se o preço abrir aqui e ele der uma oportunidade de venda aqui? Isso pode ser validado, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, outra coisa que vocês precisam desmistificar é, por exemplo, que nem nós tínhamos aqui sexta-feira. Eu vejo muita gente que estuda Smart Money ainda preso nisso. Nós tínhamos essa descida aqui, e aí o preço abriu aqui e ele não passa daqui. E aí todo mundo fica assim, ai, mas ele tá numa região de demanda, é uma região barata, ai, não tá numa região premium, não tá nos 50%, não tá mais isso, não tá aquilo. Fica cometendo o mesmo erro de quem comete erro operando setup, operando média. Fica só esperando por uma regra pronta. E mercado variável, mercado financeiro, ele é, como o próprio nome diz, ele é variável, ele varia. Então, se você está vendo que o preço não tem força para subir, ele pode fazer o quê? Ao invés de fazer uma retração de 50% e descer, isso aqui é Smart Money também. Ele pode fazer um drop, base drop, que é o que ele fez. Então, são as configurações que você tem que tomar risco. E aí, a tua análise em cima de candles é que vai valer. Porque olha só, a gente tem aqui, na verdade, os cenários que ele está nos mostrando. Ó, ele abriu, né, fechou aqui. E aí, nessa situação.
quando ele abre o mercado, olha o gráfico de 15 minutos, ele tenta subir com o candle azul e já é engolfado por um preto e perde o fundo, retornando aqui nessa região. Gente, independente se isso é zona de oferta ou zona de demanda dos 60 minutos, está barato. Aqui, quando você olha nos 5 minutos, teve muita gente que tomou esse risco, tá? Eu não operei sexta também, mas olha só, a partir do momento que ele faz isso aqui, olha aqui, ele perde o fundo. O que ele deixou aqui? Olha aqui. Ele deixou uma região de order block validado com um fair value gap aqui e a entrada de venda foi aqui, ó. E você poderia ter pegado uma venda até a teste do mínima, sem problema algum. Era um trade validado. Porque assim, ó, independente se o preço tá numa zona premium ou discount do 60, que às vezes vocês levam muito sob regras o que a gente fala, a gente se baseia pelo 60, mas a gente olha o time frame menor no operacional. E aí, quando você olha o time frame menor, você tem esse range aqui, eu tenho 50% aqui. Quem disse que isso aqui é uma zona de... é uma zona de demanda do 60. Não me interessa, a gente está operando 5 minutos. Aqui você tem uma oportunidade, tá? Então, essas coisas que você tem que saber. A oportunidade nos 5 minutos... ela vai te mostrar o tamanho do stop dos 5 minutos, né? Não é porque tá barato aqui que você vai deixar de operar em relação aos 60. O teu stop vai estar aqui atrás, vai estar 100 e poucos pontos igual. Se você tomar um stop, você vai esperar por um próximo cenário. Vai tomar 2, 3 stops de 150 pontos, 160 pontos no máximo no dia. É isso que vocês têm que fazer, é risco-retorno, tá? Então, e por exemplo, se você terminar o dia com 3 stops, no dia seguinte, se você fizer um gain, tá pago o teu stop sobre o troco ainda. Então, vocês têm que entender a leitura do contexto para tomar a decisão. Então, o que eu falei lá dos 60 minutos? Que a gente tem essa região de liquidez aqui que é muito importante. Só que, olha o tanto que a gente tem de ponto para baixo. Tá vendo? Ó? Olha aqui. São 2.300 pontos que o preço desceu sexta-feira. Eu vou ficar esperando o preço chegar lá em cima para operar? Claro que não. O que eu tenho que aguardar aqui agora? Olha quando a gente parte para o time frame menor, como a gente tem um cenário que a gente estava falando. Eu tenho um rally, base, drop, base, drop, base, drop. Né? Então, eu tenho regiões aqui, né, que são regiões de order block, digamos assim. Ele deixou, a princípio, um topo aqui. Se ele abrir amanhã descendo, o que eu tenho nessa situação aqui? A minha zona de choque. Ou seja, a partir do momento que ele fizer isso aqui e voltar, eu tenho uma compra até as regiões lá de cima. Se ele abrir, descer e voltar e segurar nessa região, eu tenho o quê? Uma venda até lá embaixo. Porque o meu stop vai estar aqui atrás igual. Então, vocês percebam que essas leituras de premium discount no 60, se você se basear só por causa disso, você vai perder muita operação. O que a gente se baseia no 60? Eu sei que o mercado está para baixo. Então, se ele está para baixo e aqui, se ele renovou, olha só, ele está descendo, deixou fundo, deixou topo e desceu. O que acontece? O conceito de caro e barato. A gasolina, lembra? Que eu sempre falo para vocês, no treinamento eu falo muito isso. Quem já fez o treinamento sabe da aula sobre oferta e demanda e o conceito de barato e caro. A partir do momento que ele perdeu esse fundo, isso aqui é a nova região cara. Então, ele chegando nessa região aqui, eu vou ter interesse vendedor em arrastar o preço até o próximo alvo. É aquela renovação de estrutura que a gente sempre fala, tá? Então, isso vocês têm que prestar atenção, né? Agora, por exemplo, se ele abrir, ele fica nesse range, aí ele abre fazendo isso aqui. O que eu vou estar atento amanhã a fazer? Primeira coisa é ver a reação do preço, porque eu tenho um imbalance aqui nessa região. Então, ele pode vir até aqui, né, dar continuidade nessa volta para depois descer. Pode acontecer.
Então, quando ele faz esse tipo de movimentação e ele abre aqui, por exemplo, eu teria que aguardar uma segunda quebra, porque aqui eu tive a primeira e aqui eu teria a segunda. E aí sim eu poderia estar arriscando alguma coisa aqui, porque aí eu tenho essa região aqui de Premium Discount. Apesar dos 5 minutos ainda estar barato, o ideal mesmo era aqui, vendas, né? Mas aí você começa já a pensar nos riscos, né? Porque afinal de contas, o teu stop vai estar sempre atrás daquela região. Claro, quanto mais barato eu arriscar, mais eu tenho probabilidade de tomar o stop. Mas o seu stop vai ser sempre o mesmo. Ele não vai mudar. Entenderam? Então, isso que vocês têm que ter em mente, tá? Então, só para a gente deixar claro aqui, ó, vamos botar no 15 minutos. E aí, no 15 minutos, vocês veem como fica mais clara a situação, ó. Eu tenho essa região aqui, né, que eu vou ter que esperar por uma situação. Eu tenho a região aqui de cima, que é uma região muito importante. E aqui, ó, eu tenho esse Fair Value Gap do 15, que é uma região que eu vou ter atenção, porque o preço pode simplesmente fazer isso aqui, chegar até aqui para ir ao próximo alvo, tá? É um pullback que pode ser feito, principalmente por isso aqui, ó. É justamente, olha assim, ó, quando eu mostro aqui para vocês, é justamente essa região aqui, ó. A região de rompimento, ele pode vir testar, ele pode vir testar essa região aqui, para depois desse, então, ele testa o fundo rompido para depois ir lá embaixo, beleza? Então é isso que vocês têm que estar atentos. Certo, turminha? Além do estudo, mais uma aulinha aí sobre regiões e sobre Smart Money para vocês, tudo de graça, só esperando pelo like de vocês, né? E o dólar, o que a gente vai ver aqui no dólar? 60 minutos. Olha o tamanho do gap que o dólar abriu. O que a gente tem aqui? Nós temos uma situação do dólar que essa aqui é o nosso ponto que a gente vai estar atento, ó. Essa parte de baixo aqui, tá? Porque aqui é que a gente tem pontos importantes. Tá vendo? Ó, o dólar, ele chegou, foi exatamente naquele primeiro alvo que a gente tinha falado, e agora ele tem uma retração a ser feita. Vamos botar aqui no 15 minutos que aí fica claro. Estão vendo aqui, ó, bem nessa região aqui da notícia. Então, eu tenho essa zona aqui do 15 minutos. Além disso, eu tenho essa parte do fundo aqui com esse Fair Value Gap, que isso aqui pode atrair o preço. Nós temos esse Fair Value Gap do 15 minutos. Então, lá embaixo são as regiões boas para a gente estar esperando aí por movimentações. O que vocês têm que prestar atenção? É aquilo que eu falei para vocês no índice ali, né? A nossa operação contra e a favor da tendência. Só lembrando, aqui a gente está na venda no dólar, a gente está contra a tendência, porque afinal de contas ele está indo testar os topos, né? Ele falhou fundo e está indo testar os topos, renovando. Inclusive fez mais um BOS aqui, ó, com esse gap. Então, gente, o que vocês precisam ter é os impacientes que ficam procurando venda contra a tendência, beleza. Mas o correto é esperar o preço descer o máximo possível e aí sim ele vai mostrar interesse para dar continuidade na compra, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção. Então, no dólar, a intenção é essa, né? Que ele faça um movimento de retração para dar continuidade nessa alta. É isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Então, fiquem atentos que a leitura de contexto no dólar ela é mais ou menos a mesma do índice, só que ao contrário. O índice está indo testar as regiões de fundo e o dólar as regiões de topo. Então, vocês têm que ter, apesar de a gente não ter essa questão de inversão, né? Quando um sobe, outro desce, no momento eles estão assim, né? Se eles vão fazer isso amanhã ou os dois vão para o mesmo lado, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem essas probabilidades. E o dólar a gente vai buscar por operações compradoras na retração dele, porque ele está
fazendo boss, ele está quebrando estruturas para cima. Então, a gente tem que seguir o lado mais forte. Certo, turminha? Então, muito obrigado por mais esse vídeo. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês com essa aula que a gente fez. Tenham todos aí um excelente domingo, uma ótima semana de trades. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.